Olá, meu nome é Yuri e eu vou falar aqui um pouco sobre o melhoramento de espécies alógomas e os métodos de seleção recorrente. Para dar uma breve introdução aqui em espécies alógomas, a gente sabe que espécies alógomas são aquelas que se reproduzem por fecundação cruzada com a taxa superior a 95%. Alguns exemplos dessas espécies são o milho, o girassol, a cenoura, a beterraba e as brascas em geral. Alguns mecanismos que favorecem a logamia são monoicia, que são plantas que possuem os órgãos reprodutivos na mesma planta, separados um do outro. A gente tem como exemplo o milho. A dioicia, que é a localização desses órgãos reprodutivos em plantas diferentes. Por exemplo, uma moeira. A protandria é que quando a parte masculina onde libera o pólen, ela já está viável, porém a parte feminina ainda não está pronta. A protogenia, que é a parte feminina, ela já vai estar pronta para receber esse pólen, porém a parte masculina, onde vai liberar o pólen, ela não vai estar ainda pronta. E a autoincompatibilidade, que é a não formação de sementes viáveis a partir da autofecundação. Falando um pouco aqui de seleção recorrente. Então, na seleção recorrente, a gente deseja aumentar contínua e progressivamente as frequências dos alelos favoráveis nas populações, melhorando-as geneticamente e assim, consequentemente, o aumento da frequência dos genótipos superiores e geração de genótipos superiores aos existentes, sem que haja redução da variabilidade genética da população. Então, falando um pouco sobre os métodos de seleção recorrente, a gente tem a seleção recorrente fenotípica, que se tem por base exclusivamente no fenótipo dos indivíduos da população, ou seja, nenhuma informação do genótipo é utilizada como critério de seleção. Nesse método, a população inicial é avaliada fenotipicamente e os melhores indivíduos são selecionados. Um igual número de sementes de cada indivíduo selecionado é agrupado para constituir a população a ser submetida ao segundo ciclo de seleção. Esse procedimento é repetido até que a população atinja um nível satisfatório de comportamento ou que o método não apresente resposta adequada à seleção. Esse método possui maior potencial para características de alta herdabilidade e adaptação de germoplasma exótico, ou seja, no pré-melhoramento. Seleção recorrente fenotípica estratificada. Ela foi criada para que fossem favorecidas plantas em melhores ambientes. Portanto, a estratificação do campo em subblocos, selecionando o número previamente definido de indivíduos por subbloco. Ela evita que o maior número de plantas seja selecionada em áreas com um ambiente mais favorável. Então, não há o componente variância na equação de ganho genético por seleção, o que difere com a seleção recorrente fenotípica simples. Seleção recorrente família de meio-irmão, que também pode ser chamada espiga por fileira. Então, a gente vai selecionar uma população de plantas individuais e vamos colher as suas espigas. As sementes de cada espiga são semeadas em fileiras individuais em um único local e sem repetições. As plantas intercruzam aleatoriamente e, por ocasião da maturação, colhe-se a espiga de cada planta selecionada, iniciando um novo ciclo de seleção. Aqui a gente tem que no final, depois que a gente plantar essas fileiras de onde a gente pegou a semente da espiga, a gente vai selecionar as melhores fileiras, onde apresentaram os melhores resultados e vamos fazer o bloco de recombinação após isso. Seleção recorrente família de meio-irmão, ou espiga por fileira modificada. A espiga por fileira modificada pode ser conhecido como seleção entre e dentro de progênies de meio-irmãos. Nesse caso, a seleção entre progênies é baseada na comparação das médias das progênies de meio-irmão. A seleção é realizada no bloco de recombinação gênica, em que todas as progênies são plantadas para serem genitoras femininas. Nesse bloco, um bulk constituído por um igual número de sementes de todas as progênies é semeada alternadamente para polinizar os genitores femininos. A partir da avaliação dos progênies, selecionamos as melhores em um número de plantas dentro de cada progênese de meio-irmão no bloco de recombinação. As sementes das plantas selecionadas nas melhores progênies são utilizadas para iniciar um novo ciclo de seleção. Seleção recorrente família de meio-irmão. Capacidade combinatória. Em campo isolado, a população inicial é despendoada e a polinização é realizada pelas fileiras de linhagem testadora, plantada de maneira intercalada na população.
Seleciona-se determinado número de plantas. Cada indivíduo selecionado deverá ter uma espiga, resultado de livre cruzamento, e colhidas separadamente. As sementes de livre polinização são utilizadas para a avaliação das progênies de meio-irmãos, sendo parte delas armazenadas para a posterior recombinação entre as progênies selecionadas. A avaliação das progênies é conduzida em um teste comparativo após a análise e selecionam-se as melhores progênies. Utilizando sementes remanescentes que correspondem às progênies de meio-irmão selecionados, efetua-se a recombinação gênica, reconstituindo a população que poderá ser submetida ao novo ciclo de seleção. Seleção recorrente família de irmão completo. A seleção de plantas deve ser realizada antes do florescimento. Os indivíduos selecionados são cruzados em pares e simultaneamente, submetidos à autofecundação. A prolificidade, característica de uma planta produzir mais de uma espiga na mesma planta, é importante na obtenção de sementes por cruzamentos controlados e por autofecundação. No caso de populações com plantas não floríficas, não se realiza a autofecundação. As progênies de irmãos completos são avaliadas em testes comparativos para a identificação dos indivíduos superiores. A recombinação e a formação da população a ser submetida a novo ciclo de seleção são realizadas, utilizando as sementes de autofecundação, que correspondem aos genitores dos irmãos completos selecionados. Em um campo isolado, esses genitores são semeados em fileiras alternadas, com o polinizador constituído por uma mistura dos indivíduos selecionados. Os cruzamentos controlados, envolvendo todas as possíveis combinações entre os genitores, geram as progêneses de irmãos completos, que poderão ser avaliadas no novo ciclo de seleção. Seleção recorrente recíproca de meio-irmãos. Nesse método, duas populações são utilizadas simultaneamente. Indivíduos masculinos da população A são cruzados com 5 a 10 indivíduos femininos da população B, que atuam como testadores. Os indivíduos utilizados como genitores masculinos, os polinizadores no caso, eles são simultaneamente autofecundados. Esse mesmo processo é conduzido no sentido oposto, utilizando os indivíduos da população B, cruzando-os com os indivíduos femininos da população A. As progêneses de meio-irmãos obtidas são avaliadas em testes comparativos de produção. As sementes de autofecundação, correspondentes aos genitores masculinos das progênies superiores, são utilizadas para a recombinação gênica. Seleção recorrente recíproca de irmãos completos. Esse método é semelhante ao método anterior. Duas populações são selecionadas. As progênies de irmãos completos são obtidas, cruzando indivíduos selecionados da população A como uma amostra da população B. Os indivíduos utilizados em cruzamento devem ser simultaneamente autofecundados. Populações que apresentam prolificidade permitem com facilidade a implantação do método, uma vez que uma espiga é utilizada para a autofecundação e a outra para o cruzamento. As progênies de irmãos completos devem ser avaliadas em testes comparativos para a identificação dos genitores superiores. As sementes de autofecundação correspondentes aos genitores superiores são utilizadas para a recombinação gênica dentro de cada população. Muito obrigado e até logo!